E aí, você, tudo bem? Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, aquele vídeo que nós trouxemos no vídeo anterior lá, aquele assunto, sabe? Aquele assunto sobre que nós estamos tratando com relação à questão do cigarro, parar de fumar, educação, Vygotsky. Então, nós vamos dar continuidade agora. Tá legal? Vem conosco aqui que o assunto é bastante interessante. Olha, hoje a Curruíla tá caprichando no cantar, hein? Escuta o barulhinho. Tá aqui pertinho, né? Os pássaros hoje estão todos eufóricos, porque choveu, e aqui na zona rural, quando chove, os pássaros fazem festa. É gostoso morar no sítio, uma delícia. A natureza sorri pra gente todo dia. Maravilha, então vamos continuar. Tá legal? Pessoal, é o seguinte, de acordo com o Vygotsky, né? As funções psíquicas que você pode, de acordo com o Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como o pensamento, a memória, o controle da própria conduta, entre outras coisas, né? Antes de se tornarem internas ao indivíduo, né? Elas precisam ser vivenciadas nas relações entre as pessoas. Não se desenvolve espontaneamente, tá? Elas não existem no indivíduo como uma potencialidade, mas são experimentadas inicialmente sobre uma forma interpsíquica, quer dizer, interpsíquica entre pessoas, tá? Antes de assumirem ali uma forma de atividade intrapsíquica, antes que ela penetre dentro do corpo da pessoa, tá legal? Então aqui nós vamos lembrar, a gente volta a lembrar para você que uma pessoa ela não se torna viciada sozinha, na questão do cigarro aí que a gente está fazendo essa discussão aí, tá? Antes que ela internalize isso, ela vai ter que interagir, experimentar com outras pessoas, e só nessa etapa, pessoal, só nessa etapa é que ela se internalizará a esse tipo de atividade, tá? Então, a gente vai aqui até dar um exemplo para você de uma pessoa que nunca fez uso de cigarro, e ela se encontra em um grupo de amigos, em um determinado local, né? E de repente uma das pessoas acende um cigarro e oferece para os amigos experimentarem, né? Essa pessoa que nunca fumou, para não destoar do grupo, né? Não destoar do grupo ali, ela até aceita e experimenta, né? No começo ela vai engasgar um pouco, né? Vai dar umas tossidas, né? Mas como todos estão rindo, se divertindo naquele momento de descontração, né? Então, ela não vê nenhum sinal, nenhum mal nisso, né? Então, passam-se alguns dias, esse grupo volta a se reunir novamente, tá? E repete a prática de fumar. Só que agora eles fazem comentários sobre saber tragar, engolir a fumaça, né? E segurar sem engasgar, tá? E alguns tentam, né? E engasgam, outros conseguem, e ri, se diverte com aquilo, outros não conseguem, quem consegue é parabenizado pelos demais, tá? E assim vão se passando os dias. As reuniões vão acontecendo, só que agora aquela brincadeira de fumar já está incorporada no grupo de uma forma totalmente natural, né? Agora eles já fazem uso diário do cigarro, é assim que as coisas acontecem. Eles absorveram o uso do cigarro quase que de forma automática ali, né? E quando deram conta do que estava acontecendo, não podiam não conseguia mais ficar sem o cigarro, sem o uso do cigarro. Eles tinham se viciado e nem perceberam, né? Em um primeiro momento, aquelas pessoas ali, elas se encontraram, se relacionaram e conheceram o cigarro. E só depois internalizaram experimentando o cigarro. De acordo com na teoria de Vygotsky, que a gente vai ver isso daí, né? A gente vê que primeiro a pessoa ela vai ter o contato ali, primeiro ela vai ter o contato com as pessoas, para depois ela vai internalizar aquela atividade, tá? Aquela ação, aquilo que ela, o fruto daquela união, do que ela aprendeu ali, que ela vai internalizar só depois. Tá legal? Primeiro ela aprende, depois se desenvolve. Então, se a apropriação do pensamento, da memória, do controle, da própria conduta, de um processo de internalização, de processos externos, então a ação da pessoa que ensina ali, do educador, é de suma importância, tá?
para atingir, para dirigir ali intencionalmente, né, o processo educativo, da aprendizagem, né, da pessoa que vai aprender. Então, a pessoa que vai ensinar, ela não facilita e nem possibilita um nível de desenvolvimento que iria acontecer independentemente da aprendizagem, né? Para a teoria histórico-cultural, né, a pessoa que ensina, ela vai garantir a reprodução. Quer dizer, o caso aqui, reprodução, não se refere, como nós já citamos no vídeo anterior, não é a mesma reprodução daquela dos reprodutivistas lá, né, da teoria do comportamento e tal. Aqui se refere ao fato de cada novo ser humano, né, que precisa se apropriar das qualidades humanas que foram criadas pelos homens ao longo da história, né? Não é um processo de invenção de novas qualidades, né, mas de reprodução das já existentes, a partir das quais se faz possível a criação de novas. Tá legal? Bom, então voltando novamente ao assunto que a pessoa que ensina vai fazer com que outra pessoa se aproprie das aptidões humanas que são produzidas pelo conjunto dos homens, né, que sem a transmissão dessa cultura não aconteceria. Então, para garantir a apropriação dessas qualidades, é preciso que a pessoa que estiver ensinando, ela identifique aqueles elementos culturais que precisa ser assimilado pelo aprendiz, para que ele desenvolva, então, as aptidões, as capacidades, né, e habilidades criadas ali ao longo da história, pelas gerações antecedentes, tá? As pessoas que antecederam aquele ato ali. E, ao mesmo tempo, é necessário que descubram as formas mais adequadas de garantir esse objetivo. Bom, aqui nós podemos notar tudo que alguém vai ensinar ou vai aprender já existe, ou seja, já foram criadas pelos homens ao longo da história. Se você criar algo novo agora, as futuras gerações vão se apropriar disso e continuar esse processo aí. E tem uma questão que é fundamental, e fundamental a importância adotada por Vygotsky, que diz que o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, é externamente motivado, ou seja, é resultado da aprendizagem, né? Aqui se coloca por terra todas aquelas insinuações preconceituosas, onde se aponta que alguém já nasceu predestinado a errar, e cometer aquela história absurda, quem nasce ruim, né, continua ruim, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, tudo aquilo lá é furado, né? Ninguém nasce predestinado, pessoal, a errar, a cometer erro na vida. A pessoa que é drogada, que não é porque não presta, a pessoa adquire um vício, não é porque não presta, né? Não é porque a pessoa não presta. É que, de repente, ela se envolveu num determinado momento, numa determinada circunstância. Ela aprendeu aquilo de forma errada. Ela estava no momento errado, na hora errada, com as pessoas erradas, né? Com as pessoas que ela num determinado momento, ela aprendeu aquilo que não era para aprender de bom para ela. Mas que num determinado momento, como a gente já citou lá, normalmente a pessoa ela entra num vício, ela começa a participar de alguma coisa, normalmente porque o grupo ali, né, ela quer satisfazer o grupo, ela quer agradar o grupo, ou então a si mesma, e de repente ela começa a experimentar e gosta daquilo, mesmo que está prejudicando, mas aí ela se torna dependente, tá? Até o momento em que ela cria consciência, então aí ela vê a necessidade de abandonar aquele vício. É aí que ela vai aprender a abandonar aquele vício. Quer dizer, para desenvolver é necessário aprender primeiro. A aprendizagem vem antes do desenvolvimento, como mostra o Vygotsky. Então o Vygotsky ele deixa tudo claro e transparente e aponta a capacidade que o ser humano tem para o aprendizagem, né? Ele aponta que a aprendizagem é quem poderá causar o desenvolvimento de uma pessoa. E não o contrário, como dizia o Piaget, que era biólogo, né, e concebia o desenvolvimento humano à semelhança dos demais seres, né? Ele acreditava que acredita trazer ao nascer toda a informação genética logo que nasce, né? Ela já vem pronta, né, para se desenvolverem e se tornar representantes adultos da sua espécie. Então pensou-se aqui que o desenvolvimento humano, né, o Piaget lá, ele fosse determinado biologicamente. Então, por essa perspectiva, a partir desse ponto de vista aí,
as condições materiais de vida e educação exerceriam certa influência ali nesse desenvolvimento, mas não impulsionariam, pois não criariam capacidades e aptidões novas no indivíduo. Então aqui se menospreza, olha, presta bem atenção que isso é muito importante, isso é muito importante. Aqui se menospreza a importância das relações do indivíduo com a cultura, acreditando ser possível um desenvolvimento humano, tá, garantido apenas pela carga biológica que traz ao nascer. Olha que absurdo. Então, nesse ponto, há uma ruptura que é preciso, o Vygotsky vai ter uma ruptura aqui, que é preciso ser compreendida, para que a gente possa entender adequadamente a concepção adotada por Vygotsky e as implicações intelectuais a partir daí, decorrentes, né? Porque, para ele, o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, é externamente motivado, ou seja, é resultado da aprendizagem, né? As características de um indivíduo, que um indivíduo traz ao nascer, são essenciais, né? Sem dúvida nenhuma, são essenciais para o seu desenvolvimento, mas não são suficientes. Sabe por quê? Porque ela não tem força motora em relação a esse desenvolvimento. As relações do indivíduo com a cultura, elas constituem ali uma condição essencial para o seu desenvolvimento. As relações do indivíduo com a cultura. Isso tem que ficar bem gravado na mente. É que constituem uma condição essencial para o seu desenvolvimento. Então, uma vez que foi criada ali as aptidões e as capacidades que não existem no indivíduo no nascimento, em outras palavras, para a teoria histórico-cultural, na ausência da relação com a cultura, o desenvolvimento tipicamente humano não vai ocorrer. Isso significa que a relação entre desenvolvimento e aprendizagem ganha uma nova perspectiva. Não é o desenvolvimento que antecede a aprendizagem, mas, ao contrário, é a aprendizagem, aqui que muita gente não consegue entender. A aprendizagem vem antes, ela antecede, ela que vai possibilitar, ela que vai impulsionar o desenvolvimento, tá? Então, sem o contato das pessoas com a cultura, né, com as pessoas mais experientes ou com as gerações mais velhas, né, a criação das capacidades, as aptidões humanas não vai ocorrer, né? Pode-se afirmar que o desenvolvimento fica impedido. Olha, presta bem atenção. O desenvolvimento ele vai ficar impedido de ocorrer na falta de situações que permitam o aprendizado. Então, podemos observar aqui que uma pessoa que teve contato com as pessoas que lhe ensinaram a fumar, por exemplo, em primeiro momento, elas tiveram contato, experimentaram, ou seja, tiveram que aprender a tragar, que é engolir e segurar a fumaça do cigarro por algum tempo dentro do corpo ali, ou internamente no organismo, e depois elas soltarem, tá? Enfim, começou com um aprendizado e foi desenvolvendo em etapas contínuas, né? Ou seja, uma sequência de aprendizagem e desenvolvimento ali do uso de cigarros, até o desenvolvimento total do ato de fumar, né? E aprenderam a fumar e se tornaram fumantes, e desenvolveram e se tornaram fumantes. Quer dizer, primeiro aprenderam para depois se desenvolver. A aprendizagem vem antes do desenvolvimento. No caso aqui, eles aprenderam a fazer o uso do cigarro para desenvolver o vício, tá? Então, esse mesmo caminho de aprendizagem, né? Esse mesmo caminho de aprendizagem ao desenvolvimento da condição de fumante, também é possível uma aprendizagem e desenvolvimento de não fumante, desde que seja levado em consideração a postura da pessoa em querer se livrar do vício, né? E aqui a gente entra naquela questão lá importante que a gente fala, não se deve forçar a pessoa a nada, conscientiza, a pessoa tem que se tocar, ela tem que aprender, sem forçar, sem ferir a liberdade da pessoa, sem ferir a autonomia, deixar a pessoa livre para escolher, mas ensinar para ela a necessidade, fazer com que ela avance na consciência no sentido de ela mesma se manifestar no desejo, na intenção de parar de fumar. Tá legal? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha por aqui
vamos parar por aqui. Num próximo vídeo a gente continua esse assunto. Eu considero um assunto importantíssimo, né? Mas vamos dar uma paradinha para não cansar muito. E você aí que acompanhou a gente até agora aqui, esse vídeo aqui, e se você deixa a sua opinião, para nós é muito importante, tá legal? Vai contribuir bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, tá? Aperta o botão de curtir aí, compartilha. Forte abraço para você, até mais. Tchau!